Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje tá muito legal. Eu quero fazer um bate-papo com vocês aqui em forma de dicas. São diquinhas que eu reuni que eu tenho aplicado na minha vida ultimamente, tá? Tô aqui com o meu chazinho. Gente, eu deixei esse livro aqui, ó, de plano de fundo também, que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu tô lendo ele pela segunda vez, tá, gente? Eu aproveitei que tava jogado aqui no sofá, que eu tô lendo, e deixei ele para compor o cenário, tá bom? Mas já é a segunda vez que eu tô lendo. Eu gosto muito desse livro, porque cada vez você pega uma dica nova, né? Então, gente, ultimamente eu estou bem focada, né, em finanças nesse ano de 2025, como eu comentei com vocês, tá? 6 dicas, tá? Eu vou começar, assim, pelas mais de finanças mesmo, ligada a finanças, e depois vou indo para as práticas e até filosóficas no final, e a gente vai discutindo uma por uma, tá bom? A primeira, gente, que eu super mega indico, é você fazer o seu orçamento financeiro. Eu tenho postado vídeos aqui no canal, eu fiz mostrando todos os meus gastos do mês de janeiro, fevereiro e março, aonde eu determinei metas de gasto, tá? Tetos de gasto, digamos assim, para o meu supermercado, para os meus gastos gerais, para diversão, né? Comer fora, lazer, passear e para gasolina, tá? Você vai adaptar de acordo com a sua situação financeira. Se você tem carro, se você não tem, se você pega transporte público, se você pega Uber, sai para comer fora, se você visita parente, você vai pôr esse orçamento de acordo com os seus gastos, tá? Então, tem os variáveis que eu não tinha controle. Gente, eu me lembro de vários meses, eu ficava assim, quanto será que eu gastei no mercado esse mês? Porque assim, a gente tem nosso cartão de débito, mas a gente também tem um cartão de crédito, que é que a gente usa quando tem que comprar passagem, né, para ir pro Brasil, que tem que ser com cartão de crédito. E às vezes meu marido acaba usando também esse cartão de crédito. Então, acontece de eu não saber, ele tem a fatura, aí eu olhava, eu ficava assim, separado, sabe? Eu não sabia quanto que a gente gastou no total. E agora, com essa nova planilha, eu sei detalhadamente, pessoal, quanto a gente gasta de mercado, quanto a gente gasta com passeio, com comer fora, com a gasolina, né? Tudo assim, eu ficava imaginando quanto será que eu gastei e o que sobrava eu jogava em poupança. Agora é diferente, gente. Tem aquele valor mensal e é aquilo que vai gastar, vai ter que ficar dentro daquele orçamento mensal. Primeiro pago todas as contas fixas, que aí já é uma outra planilha, né? Você pode fazer tudo junto. Pagou as contas, eletricidade, água, casa, carro, parcela de carro se você tiver, enfim, escola de filhos, convênio médico, tudo que for fixo, que não se mexe, que todo mês é a mesma coisa. Depois você vai mapear os seus gastos variáveis, tá bom? Então, para mais informações, só você acessar os últimos vídeos aqui. Posso até deixar no box de informação também os links. Se você não tem dívida, você faz o seu orçamento mensal. Você vai ver como aquilo te traz uma paz financeira, pessoal. Você começa a se sentir bem financeiramente, né? Digamos assim, rico numa brincadeira, né? Ai, como eu tô rica. Mas você começa a ver quanto dinheiro você tem, seu salário sai, mas também entra, vai se dar conta do quanto você ganha por mês, né? Não é só saindo, mas também tá entrando e você vai ter muito mais noção quando você fizer tudo no papel, quanto você ganha, quanto as pessoas da sua família ganham e quanto vocês estão ganhando por mês. Então isso traz uma sensaçãozinha de riqueza, pelo menos pra mim traz, tá, gente? O número 2 que eu coloquei é você guardar dinheiro, mesmo que seja um pouquinho, tá, pessoal? Por muito tempo na minha vida, eu achava que guardar dinheiro era só para quem tem muito sobrando, para quem é rico, principalmente quando eu tava na adolescência, até na minha vida de solteira ali, mais ou menos, eu não guardava, não tinha o hábito de guardar, fui adquirir esse hábito antes de eu vir a primeira vez aqui pra Holanda, quando eu fui fazer o intercâmbio. Simplesmente, pra mim, dinheiro foi feito pra gastar. Dinheiro foi feito pra gastar, a boca foi feita pra comer. Né, gente? Que nem esses memes. É sério,
gente, eu achava isso. Dinheiro foi feito pra gastar. Eu não tinha um rumo, assim, um norte, sabe? Objetivos que eu queria conquistar. Então fica muito difícil mesmo você juntar quando você não tem esses objetivos. Mas com a mentalidade de hoje em dia, e se você for jovem e estiver assistindo esse vídeo, você já está em grande vantagem, porque você ainda tem o tempo ao seu favor, né? Guarda o que for. Ah, não consigo 100 reais por mês, vou guardar 50. Não consigo 50, vou guardar 10. O que seja. E aí, eu te aconselharia também você fazer as suas mini metas financeiras, né? Se, eu não consigo guardar X por mês, então eu vou guardar Y. Qual que seria? Eu não tenho nada na minha conta bancária. Pelo contrário, eu tô em dívidas. Qual que seria uma grande meta financeira para mim? Ter ao menos R$ 1.000 já seria uma grande coisa. Então, vai guardando. Você tem que guardar quanto? Uns R$ 85 por mês para você ter 1.000 no final do ano. Então, começa assim, sabe, gente? Apesar que as dívidas é um detalhe à parte, né? Você tem que ver quanto que você tem de dívida, quanto que você paga de juros mensal. Então, aí é toda uma outra história, né? Digamos, vamos partir do pressuposto que você não tenha uma dívida ou tenha dívida controlada, como, por exemplo, é o meu caso. Eu tenho uma grande dívida, pessoal, que é a hipoteca dessa casa. Todo mundo que tem uma hipoteca, um financiamento, você tem uma dívida com o banco, só que é uma dívida controlada. Você paga ali todo mês, você sabe o montante que você vai pagar, e quando tiver o reajuste de juros, vai reajustar aquela sua parcela e você tem que reajustar todo o seu orçamento para isso. Então, eu tenho uma dívida controlada, né? Você tem que ver quais. Fora isso, eu não tenho outras dívidas de cartão de crédito, parcelas, essas coisas, não temos. Mas vamos supor que você seja ao contrário de mim. Você tem uma casa quitada, né? Ou você ganhou uma casa de alguém, ou enfim, construiu sua casa. Parabéns por isso, porque é uma grande conquista, né, gente? Você não ter que se preocupar com parcela, com aluguel, essas coisas. E vamos por outro cenário, que você tenha dívidas, assim, de cartão de crédito, dívida de banco, de empréstimo, que são juros altíssimos. Então, você precisa focar, né? Dar um jeito, conversar com um consultor financeiro, alguma coisa assim, para você se livrar dessas dívidas e você já começa fazendo a sua poupança. Porque, gente, R$ 10 investido é muito melhor do que R$ 10 gasto, né? Que você nunca mais vai ver esse dinheiro. A terceira dica, gente, é você calcular quanto que você ganha por hora, pessoal. Isso traz uma sensação muito boa. Vamos supor aqui que seja 1.500, vai. O salário mínimo no Brasil tá 1.500, né? Tá quase igual, aqui tá acho que 1.600, 1.700, uma coisa assim, euros, né? Dividido por 4 semanas, você ganha R$ 375 por semana. Dividido por 40 horas, você ganha R$ 9,37 por hora. É claro que, assim, nem todo mundo vai ganhar salário mínimo, né, gente? Tem pessoas que ganham muito mais que isso, mas tem pessoas que ganham salário mínimo. Então, vamos supor, no mínimo possível, você estaria ganhando quase R$ 10 a hora. Então, é muito, não é? Vamos dizer que aqui seja 10 euros a hora, 15 euros a hora, digamos. Então, poxa, eu tô naquele desânimo, putz, não queria ir trabalhar hoje, não sei o quê. Mas, no final de um dia, eu vou ter ganhado X valor, porque eu ganho tanto por hora. Geralmente, eu fico bem animada quando eu penso assim, pessoal. Então, eu vou ir lá, eu vou conquistar, né? Eu vou ter aqui essas horas de trabalho, mas no final do dia, eu tô indo com tanto pra casa. Tenta fazer essa experiência. Eu faço muito essa conta, gente, principalmente quando eu trabalho de domingo e ganho hora extra. Aí eu fico pensando assim, eu vou lá, mas eu vou voltar com X pra casa, porque hoje eu vou ganhar muito mais. Então, é uma sensaçãozinha muito boa também. A dica número 4, pessoal, é para você se admirar com tudo que você tem, tá? A partir daqui são os devaneios da minha cabeça. Eu não sei se vocês vão ter a paciência, mas se você já assistiu o vídeo até
aqui. Não se esqueça de dar o like, por favor, e continua comigo se você for uma pessoa paciente para ouvir meus devaneios. E vamos embora. Eu penso assim, pessoal, tudo que você tem, a nossa casa é o nosso reinado, né? O lugar que a gente se sente bem. Olha para as coisas da sua casa com os olhos da gratidão. Porque você vai ver quantas coisas você já conquistou. Às vezes a gente fica se sentindo tão pobre, mas se talvez alguém, gente, vamos supor que uma pessoa lá da Idade da Pedra estivesse olhando a nossa vida agora, na nossa casa, tá? Meu, essa pessoa, ela morava numa caverna, né? Ela tinha que sair para caçar, para comer, ela passava frio, ela tinha que se abrigar com peles de animais. Tô aqui imaginando como seria a vida, né, do homem da caverna. Ela ia fazer as necessidades dela lá no frio, né, gente? No mato, na natureza. Que mais? Aí depois, não sei, acho que o fogo veio depois, né? Sei lá, ela tinha que fazer o fogo para se esquentar. Gente, imagina uma pessoa assim, olhando para a sua vida hoje, por mais simples que for a sua casa, por mais simples que for a sua condição, a gente tem um luxo comparado com o passado. Só que hoje em dia, com redes sociais, né, como ficou muito mais fácil, a gente se compara no momento com o vizinho, né, com as pessoas da rede social. E a gente fica querendo mais pro futuro. Ah, por que que a fulana mora numa cobertura, né? E eu não moro ainda. Ai, por que que a fulana tem o carro SUV e eu não tenho ainda? Tudo a gente fica assim, ainda, né? A gente quer sempre conquistar mais. Eu não quero trazer aqui um pensamento de ser medíocre para vocês, tá bom, pessoal? Mas eu quero trazer um pensamento da gratidão, porque eu acho que se você for grato, também vai ficar mais leve, né, a sua jornada para você fazer as suas conquistas. Então, ao invés de eu ficar olhando só o dos outros, assim, comparando no lado, e se a gente olhasse para o passado? Eu já falei algumas vezes aqui nesse vídeo de meditações que eu fazia, né, onde falava assim: imagine que nem reis e rainhas tinham vaso sanitário, eles não tinham saneamento básico naquela época, né? De reis e rainhas. Pensa lá na Roma antiga, gente, na Grécia antiga, era aquelas banheiras comunitárias. Hoje em dia você tem o seu próprio chuveiro, você tem o seu próprio vaso sanitário, você tem os seus encanamentos, você tem a coleta de lixo. Gente, quando eu penso na coleta de lixo, eu fico pensando que bênção que é. Que você pega assim, ó, o seu saquinho de lixo, põe lá na frente da sua casa, aqui a gente põe nos latões, né, e leva lá na esquina, na rua, e passa alguém coletando, e vai dar um destino a isso, gente, né, não é maravilhoso? Tipo, são vários luxos que a gente não dá conta no dia a dia, porque a gente tá absorvido, né, nesse mais, eu quero conquistar isso, eu quero, não tenho isso, não tenho aquilo, e a gente esquece de olhar para o que a gente tem. Então, são coisas pequenininhas. Eu anotei tudo aqui, gente, para eu não esquecer de falar nada para vocês. Olha, por exemplo, hoje eu coloquei sabonete líquido, né, lá no meu frasco, eu reabasteci. Pessoal, eu tava pensando, sabe, cheira o seu sabonete. Quando eu cresci na minha casa, isso seria um ultra luxo, mesmo porque, assim, naquela época não era muito comum sabonete líquido, né? Não sei na época de vocês, quando vocês eram criança, mas era mais sabonete barra. E eu cresci num lar de pessoas trabalhadoras que lutava ali salário a salário pagando contas. Mas assim, sabonete líquido era uma coisa que seria de muito luxo, né? Hoje em dia a gente tem acesso a muitas coisas. Você vai no mercado, tá tudo lá na prateleira para você escolher. Se eu fosse ver, acho que até na época da minha avó, que eles moravam em sítio, assim, era longe para você ir no mercado, você ir em vendinhas. A diversidade de coisas à sua disposição era muito menor do que é hoje em dia. E às vezes a gente se esquece disso. A gente vai indo no piloto automático. Nham, nham, nham. Aí o número 5, pessoal, eu coloquei para você fazer uma horta. Se você nunca fez uma horta, experimenta, porque é uma sensação muito boa. Ah, Dani, não tem espaço. Faz horta em vasos. Tem muito vídeo de horta em vasos aí na internet.
Até em apartamento dá pra você fazer hortas maravilhosas. Gente, quando eu penso assim, você plantou uma semente, tá? Agora eu semei, né? Tudo na minha hortinha. Depois você vai lá, você vai tirar uma beterraba de dentro da terra. Você vai tirar uma cenoura. Tipo assim, de onde surgiu isso? É a mágica da vida, né? É a mágica de Deus agindo na natureza. É uma coisa impressionante, pessoal. Isso é de uma riqueza tão imensa pra mim, tá? Que não tem como explicar. Quem explica, né? Dentro de uma sementinha de um pimentão, vai, uma sementinha ali, depois vai nascer uma planta e vai dar um pimentão, um fruto. E olha, de graça, você vai gastar o quê? Eu paguei 20 e poucos centavos nos saquinhos, cheio de sementes. Saiu praticamente gratuito. Então não é só o valor financeiro. Aqui eu tô falando de você se sentir rico emocionalmente, como eu posso dizer. É uma sensação de riqueza, não só de dinheiro, mas de fartura, digamos assim, tá? Então, eu recomendo, é uma sensação muito boa, pessoal. Meu pai me falava isso. Ele falava, ensina sua filha a plantar. Meu pai sempre gostou de plantar. Não tem explicação, você assiste o crescimento de uma planta, o brotar de um fruto. É realmente uma mágica. E na nossa vida, a correria do dia a dia, a gente acaba se esquecendo, né? Aí o próximo, pessoal, é o número 6, né? Já tô na sexta dica. Se você tá se sentindo pobrezinho, eu te recomendo você tirar tudo que você tem do seu guarda-roupa. Eu te desafio a fazer isso. Você tira tudo do seu guarda-roupa, você vai ver quanta coisa você já tem. Se você for daquela pessoa que vive comprando sapato, então você vai ver que você já possui muita coisa. Muitas pessoas no mundo dariam tudo para estar na sua condição. Porque se você tá falando comigo, você tem uma transmissão de internet, você tem provavelmente um celular que você tá assistindo, você não é um miserável. E existem pessoas que elas estão na miséria, aí é uma outra coisa, né, que a gente tá falando. Não é de pobreza, assim, né, ou pobre premium que estão falando hoje em dia. Vocês já viram esse meme na internet? O pobre premium. Ele tem TV de LED, ele tem painel ripado, ele tem air fryer. Que mais, gente, que pobre premium tem? Nossa, eu ri tanto, porque várias coisas eu me identifiquei também, né? Mas tem a lista lá que todo pobre premium tem, né? Então, assim, uma pessoa miserável, de repente, ela daria tudo pra ter essas coisas que você tem. E às vezes a gente fica se sentindo o pobre, né? O desfavorecido, enfim. Não vou me alongar muito, gente, porque a minha mente filosófica vai longe, tá? E aí, gente, número 7, mas não menos importante, é você comprar algumas coisas usadas, tá, gente? Vou te dar um exemplo agora aqui que eu tô precisando de mais uma forma redonda, porque o meu forno, ele tem o prato lá redondo que fica girando. Então, pra eu assar, eu só posso usar formas redondas e eu só tenho uma. E eu estou fazendo muito pão, gente, eu tô a padeira. Aqui em casa tá sempre saindo fornadas de pão. Eu até pus a receitinha aqui no Shorts. Eu não fiz a receita com vocês, mas eu mostrei o resultado e eu linkei a receita no box de descrição, tá? Pra vocês. É a mesma receita que eu tô fazendo sempre, já fiz várias vezes. Então, antes de eu correr na loja e comprar uma nova, eu vou ir na loja de usados aqui do meu bairro. Porque eu vou adquirir um produto que, de repente, foi a minha vizinha até que levou lá. Porque aqui na Holanda funciona assim, gente. Cada vizinhança tem uma loja de segunda mão. Então, eu também dou muitas coisas para a loja de segunda mão. Tipo, coisas que eu não tô usando mais, ou que minha filha cresceu, minha filha não usa mais, eu levo lá, na loja de usados. E toda a vizinhança leva na mesma loja. Então, assim, pode ser, um dia foi tão engraçado que eu vi um vaso que eu doei, gente, tava lá na prateleira. Aí, é a mesma coisa que eu pedi uma forma emprestada pra minha vizinha, tipo, vizinha, me empresta uma forma, tal, só que aí eu compro e não preciso devolver, só que eu compro por uma fração do preço. Então, gente, se você tiver a chance, eu te recomendo, porque no decorrer de um ano, tipo, vamos supor que você comprou várias coisas usadas, você vai ver a economia que você faz. Eu tava até falando com uma amiga esses dias que ela comprou vários aparelhos de ginástica,
usados, montou, gente, uma mini academia chique em casa, tá? Só que assim, vamos supor que você fosse comprar tudo do zero, novinho, né? De repente você ia demorar um pouco mais para alcançar o seu objetivo. E comprando usado, você alcança mais rápido. E hoje em dia tem os sites da internet também que vende usado. Esses dias nós achamos uma cortina lá pro quarto da Estela, que ela quer fazer um projeto. E, gente, eu fiquei tão feliz porque ela tá absorvendo um pouco de mim, do meu jeito, né? E ela mesma ela falou, mãe, vamos lá na loja de usados que eu quero ver uma cortina. Tipo assim, ela mesma já pensa na loja de usados, ela não pensou em ir primeiro na loja e comprar novo, né? E a gente achou uma cortina super bonita, assim, de voal, sabe? Branca, do jeitinho que ela queria. Pode ser que foi uma menininha aqui da vizinhança que foi lá e levou, porque não tava usando mais. Então é isso, galera. Como sempre, o meu falatório, o vídeo ficou longo, mas muito obrigada por você que assistiu o vídeo aqui até o final. Obrigada por ter escolhido o meu canal, eu agradeço de coração e desejo também tudo de bom em retribuição na sua vida, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo e deixa aqui também nos comentários pra mim, que eu vou adorar saber, e as outras pessoas podem ler, algumas formas que você usa de se sentir rico, mesmo sendo pobre, né, gente? Porque, na verdade, a gente não é pobre. Se a gente tem internet, se a gente tem nosso telefone, né? A gente tem nossa casa, a gente não é pobre, mas vamos usar essa palavra por enquanto, né? Tipo, a caminho da liberdade financeira, vamos falar assim. Então, um grande beijo no coração e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!